Então, bora lá. Bom, vídeo currículo, por que isso é importante? Né? Por que as pessoas estão pedindo cada vez mais? Na verdade, assim, ó, o vídeo currículo, ele existe já tem um tempo, né? Já tem um tempo que vem essa tendência. Mal sabia a gente que ia entrar uma pandemia e o mundo ia virtualizar muito mais do que ele já era. Então, o vídeo currículo ele passou a ser utilizado como uma forma, uma alternativa para o recrutador poder conhecer um pouco mais do candidato antes mesmo de marcar uma entrevista. Por quê? Porque a diferença do currículo tradicional, né, escrito, para um vídeo currículo é que você consegue perceber a desenvoltura da pessoa. Você consegue buscar, saber como é que ela se comunica, como que ela se posiciona, né, como que ela fala, quais os argumentos, tudo que ela faz, né, tudo que ela traz assim de diferencial. Você já consegue avaliar muita coisa que você não consegue no currículo escrito. Às vezes tem pessoas que vão melhor no vídeo currículo do que no currículo escrito. Né? Então é uma grande oportunidade para você se destacar. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas tem medo de gravar vídeo. Tem receio, tem medo da câmera, né? Não tem intimidade com a câmera. E se você fizer as dicas passo a passo do que eu tô te falando aqui, se você fizer certinho a receita que eu vou te passar hoje, você vai ser um daqueles candidatos, pouquíssimos, que destrói no vídeo currículo. Que faz com que o recrutador fale, não, esse aqui vem, esse aqui já vem. Tipo, tem que escolher 10 de 100, você é o primeiro a ser escolhido, aquele que ninguém tem dúvida. Para passar para a próxima etapa, de tão poderoso que ele é, tá? Então, ó, se você tem medo de gravar, você vai ter que superar isso, a primeira coisa. E eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei a gravar, gente, eu passava mal. Então, eu sempre tive muita facilidade. Agora, quando começou a falar de gravar, gente, não sei, de olhar para aquela tela, de olhar para aquela câmera, eu já ficava assim... Eu esquecia, eu ficava nervosa, eu falei, gente, mas é só eu falar igual eu falo no palco. Mas não ia, principalmente no começo, porque a gente queria fazer tudo bem certinho, bonitinho, né? E aí eu não podia errar, eu não podia pensar, eu não podia respirar, não podia engolir. Ai, como era difícil, no palco a gente é mais espontâneo, né? A gente, errou, beleza, você... E vai, e continua, e tá tudo certo. Mas no vídeo, não, no vídeo tem que ser certinho, bonitinho, redondinho. Então, gente, é difícil gravar, tá? É difícil. Não é fácil pra ninguém. São muito poucas as pessoas que já nascem com intimidade pra câmera. Muito poucas pessoas. Então, o que você tem que fazer? Se expor. Gravar. No início, você vai odiar a tua cara, o cabelo, a voz, os tics, os vícios de linguagem. Uma série de coisas vão te incomodar o tempo inteiro. Você vai odiar. No começo, gente, não tinha um vídeo que eu gostava, não tinha uma foto que eu gostava, não tinha... era difícil, viu? O Gui que fazia a edição, eu não gostava de nada. Eu falava, não, Gui, tá ruim, tá feio, faz outro, faz de novo, faz de novo. Porque a gente é muito exigente com a gente mesmo. E não tem necessidade disso. Né? Aos poucos, conforme a gente foi aumentando a quantidade de vídeos, a exposição em lives... A maquiagem fica horrível no vídeo. É só a make certa. Evita brilho, evita maquiagem cintilante, evita gloss, evita coisas com brilho, tá? Coloca tudo mais opaco. Tudo, cores neutras, tá? Contrastes de claro e escuro. E tudo opaco, ok? Aí vai ficar bem diferente, não vai ficar aquele brilho, aquela coisa destacando e tudo mais. E fazer, gente, faz story. Faz um diário, um vídeo diário. Um vídeo diário é muito legal. Porque você vai fazer duas coisas boas de uma vez só. Você vai revisar o seu dia, vai revisar suas metas, vai falar sobre o que você está sentindo e ao mesmo tempo em vídeo. Aí você armazena esse vídeo. Então a primeira dica, que nem era dica extra então, passe a ter um vídeo diário. Todos os dias grave um vídeo sobre como foi o seu dia. Igual você escreveria no diário, fala como foi o seu dia, o que você conquistou, quais foram as dificuldades, o que você está sentindo, se expressa. Se estiver triste, grava com cara de triste. Se estiver feliz, grava. Isso é para você. Deixa lá armazenado na sua biblioteca pessoal. E quando, às vezes, você vai ter assim, o que eu estava pensando há um ano atrás? Você volta lá e aí você vai ver tudo que aconteceu no seu dia. Isso é bem gostoso, isso é bem legal. É um arquivo valioso. Até para você perceber o quanto você está atingindo as suas metas, tá? Então, ó, alinhado, você tá com medo? Vai gravar. Grava story, grava vídeo diário, grava
vai mandar um áudio, grava um vídeo. Então vamos falar de vídeo currículo. Qual que é a primeira dica? Eu já dei um monte de dica, ainda nem entrei na primeira dica. A primeira dica é conhecer muito bem o seu currículo. E para você conhecer muito bem o seu currículo, ele primeiro precisa estar muito bem alinhado. Ele precisa estar decente, né? Ele precisa ser um bom currículo. E nesse documento, você vai ter a condição de saber se o seu currículo hoje está bom, que eu acho bem difícil, sinceramente falando. Eu acho bem difícil. Porque quem pega o modelo padrãozão lá de 1980, 90, né, que é o Word quadradão, cheio de texto preto, né, cheio de um monte de informação que não tem necessidade mais. Até hoje, às vezes eu recebo currículo da pessoa que coloca referência, coloca CPF no currículo, coloca o endereço inteiro, um monte de erro, sabe? Um monte de coisa que não precisa mais, coloca estado civil, quantos filhos tem. Gente, isso aí não precisa mais. Vamos acordar, né, pro mundo, isso não precisa mais. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um currículo decente. E depois que você tiver esse currículo bem elaborado, com os resultados, com as coisas que são realmente importantes, que você descreva em cada uma das suas experiências, as palavras-chave que você vai definir ali, o resumo e tudo mais. Depois que você tiver isso bem elaborado, você precisa conhecer muito bem, saber falar muito bem sobre isso, contar a sua história muito bem. E isso é bom porque quando você treina, automaticamente você vai levar isso para a entrevista. E aí você vai falar com mais segurança e desenvoltura nas entrevistas, tá? E aí você tem que conhecer muito bem. E uma vez que você tem o currículo bem elaborado, você vai estudar muito bem ele, vai falar, vai elaborar um texto, uma dissertação, sobre o que você vai falar nesse vídeo, tá bom? Sobre o que você vai falar nesse vídeo, você precisa elaborar muito bem. E aí você treina, e aí você vai falar para o espelho, até você ter a domínio daquele texto, domínio do que você está falando. Fala para o espelho, grava vídeo antes, vai gravando, grava, errou, volta, faz de novo, até você ficar muito confortável. Porque se você estiver engessado, se você estiver com medo, se você estiver com receio, você vai cometer muitos erros. Que erros são esses? De falar robotizado, de falar nervoso, de não se mexer direito e principalmente de usar muitos vícios de linguagem. Esses vícios de linguagem, eles são muito chatos. Esses dias eu estava assistindo uma live e pensei, né? Falei assim, olha, essa pessoa uma hora vai perceber, ela vai evoluir, tá tudo certo, o importante é isso, né? Então, treina bastante. Por quê? Porque a hora que você estiver ali na frente do vídeo, falando, você vai ter segurança, você sabe como conectar um assunto no outro, você não vai precisar ficar, então, dar essas pausas para organizar pensamento. Já pensou se eu ficasse o tempo inteiro, então, ninguém fica, né? Eu falo com você como se eu estivesse conversando com alguém. E quando eu recebo os comentários, recebo a interação com vocês, eu leio e eu respondo automaticamente, porque para mim é uma conversa, para mim é um bate-papo. Nunca deixou de ser, por isso que venho sábado, venho domingo, venho de noite. Eu não ligo, porque é como se eu estivesse conversando com você que está aí do outro lado da tela. E eu estou conversando com você. Esse sou eu, né? Não é um personagem nem nada. Você me encontrar na rua, você vai me ver exatamente igual e do mesmo jeito, né? Com a mesma risada, com a mesma entonação de voz, tudo igualzinho. Porque eu realmente me sinto muito à vontade hoje na frente da câmera. Porque eu não penso muito para falar. Né? Os temas a gente já elabora, já deixa prontinho. Né? Eu sento aqui antes, já faço a pauta, ó, todas as lives têm pauta, porque aí se eu esquecer de um detalhe que eu queria falar, tá aqui, eu recorro, né? E tá tudo bem. O importante é entregar um bom conteúdo, bem completo para vocês. Né? Então, é muito legal poder estar contribuindo e falando e dando exemplo já. Né? Ensinando uma coisa, já dando o exemplo do que eu estou falando, né? Então é muito gostoso. Outra coisa que é muito importante quando você estiver desenvolvendo o seu currículo, né? O texto do seu vídeo currículo, é que você fale dos seus resultados. Estou falando de uma experiência, fala dos resultados, conta o que você fez de bom, né? E já traz também habilidades que você desenvolveu nessa função. Isso é muito rico, é uma coisa que não cabe no currículo escrito, mas é um momento riquíssimo para você se vender em habilidades, em resultados, né? Falar com empolgação, com brilho nos olhos, com vontade. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver seguro do que é que você está falando.
tiver tudo muito elaborado, muito orgânico já dentro de você, para que ele funcione bem, para que ele seja gostoso de assistir. E um detalhe importante, a forma como você começa o vídeo currículo é muito estratégica. Se você começar bem o seu vídeo currículo, você vai segurar a pessoa até o final. Se você começar mal, você vai perder ela no meio. Tipo, ela vai continuar assistindo, mas a cabeça dela vai estar em outro canto. Então já pensa numa estratégia de quebrar um parâmetro. Todo mundo começa, oi, meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, inclusive esse modelo que eu vou te passar aqui é um deles. Ele começa assim, e é uma das coisas que eu mudaria, eu já começaria com outra pegada, né? Já começaria, por exemplo, se for um vídeo currículo para uma empresa, eu já começaria... Eu estou muito feliz em estar aqui podendo me apresentar para a empresa tal. Eu espero que nós tenhamos aí alguns minutos muito ricos juntos e eu estou aqui hoje para me apresentar, eu sou fulano de tal, nanana. Então assim, você já quebra, todo mundo está esperando que a pessoa entre e fala o nome, idade, o que faz, nanana. Todo mundo espera aquele padrão. Quando você entra e faz diferente, muda, né? Bom, vamos para a dica 2. Prestar atenção no que é solicitado. Se você for fazer um vídeo currículo geral para ter para você, para colocar no seu LinkedIn, aí essa dica vai ficar focada nas outras 3 dicas que eu vou dar. Se você está fazendo um vídeo currículo para uma vaga em específico, que hoje muitos laboratórios pedem, presta muita atenção no que eles estão solicitando que você fale nesse vídeo currículo. Às vezes eles pedem para você falar sobre sua experiência profissional, às vezes eles pedem para gravar um vídeo falando sobre quem é você, né? Como pessoa, me fale sobre você. Às vezes eles pedem para gravar um vídeo para que você explane, né? Explique o porquê que você quer fazer parte daquela empresa. Então tem várias formas diferentes de se pedir um vídeo hoje no processo seletivo. E é extremamente importante que você entenda o que está sendo solicitado ali e mantenha o seu discurso alinhado com o que foi pedido. Uma das coisas que as pessoas erram demais na vida é responder ou fazer coisas que elas querem, não o que foi solicitado. Então você presta muita atenção no que a empresa pediu, nos detalhes, né? Elabora o seu discurso dentro do que a empresa pediu. E aí você vai estudar, e aí você vai se organizar, e aí você vai decorar, mas decorar no sentido de saber exatamente o que você está falando. Não é para você falar roboticamente, como algum texto realmente decorado, sem entonação, sem pausa, né? Então, o que é mais gostoso de você ver num vídeo, não é aquela pessoa que fala, sempre no mesmo tom, sempre na mesma altura, sempre... Não, o gostoso é aquela pessoa que dá uma ênfase, né? Que está falando e que ela pega alguns pontos e ela alterna tom de voz, né? Para voz mais baixa, voz mais alta. E que isso vai dando um dinamismo no vídeo. Né? Se eu ficar aqui o tempo todo falando no mesmo ritmo, o tempo todo, sem parar, sem soltar, sem respirar, sem rir, vocês vão ficar cansados. Daqui a pouco eu vou estar pondo todo mundo para dormir. E não é essa a minha intenção aqui. Né? É te deixar ligado, interessado no que eu estou falando até o final. Então a dica 3 ela é mais técnica. Então tem toda a parte de cenário, a parte de equipamento, né? Que você precisa ficar de olho, porque um vídeo currículo bem feito, uma conexão real que você vai gerar com o recrutador, ela depende muito da qualidade do vídeo que você vai fazer. Então, atenta, né, para o cenário, para o fundo. Se eu tiver um fundo muito cheio de informação ou desorganizado, isso vai tirar a atenção do recrutador para mim. Então, o que eu preciso tomar cuidado? Se possível, um fundo neutro. Se possível, um fundo que não fique muita sombra, um fundo que não tenha uma cama desarrumada atrás, ou roupa desdobrada, ou gente passando, né? Tenta tirar o máximo possível de atenção, de coisas que possam tirar a atenção do recrutador e deixar só no seu rosto mesmo, assim, sabe? Deixar ele prestar atenção em você, é você e ele ali e nada mais e ninguém mais. Então, um fundo neutro. Dá uma distância da parede para não ficar aquela coisa chapada, grudadona, né, na parede. Também é importante que você esteja de dress code. O que é o dress code? É o código de vestimenta, que você esteja vestido como se você fosse realmente um propagandista. Né? O recrutador, ele precisa de um máximo de recursos, né? Você pode municiar ele com o máximo de recursos para que ele realmente te veja na função.
que ele veja que você tem cara ali, que ele te encaixe na função. Então, o dress code é extremamente importante. Vou falar rapidinho sobre o dress code feminino e masculino, que muita gente tem dúvida. Então, assim, o dress code feminino é blusas sem decote, né, com manga de preferência, sem ombros à mostra. Né, tipo essa, ó, não tem muito decote, não tem ombros à mostra. Ela é até legal porque ela tem um detalhezinho, assim, ela fica mais delicadinha e tal, mais arrumadinha. Ou camisa, né, mas evitar transparência, evitar decote, evitar ombros à mostra. E o cabelo arrumado, né, ajeitado para a ocasião. Não precisa, eu vou fazer uma escova no salão, mas que ele esteja bem apresentável, né, como você iria numa entrevista presencial. A maquiagem leve, sem muita coisa que chame atenção, sem muita cor, né, tipo, estou bonita, né, me arrumei, mas não é aquela coisa que chama mais atenção do que o que você está falando. Os acessórios também, nada muito grande, que fique batendo, que fique fazendo barulho, que fique rodando aqueles brincos enormes de pena e não sei o quê. Brincos menores, que não balancem, que não façam tal. Cabelo bem feito, né, bem cortado, a barba parada. Se você usa a barba, você pode fazer o vídeo currículo com a barba, não tem problema nenhum. E aí é muito importante que o recrutador também possa te ver bem. E aí, para isso, você vai usar uma iluminação. Um ring light, que hoje está coisa de 30, né, 50 reais, você consegue resolver isso. Você põe ou um abajur, ou você grava de frente para uma janela, né, desde que ela não tenha muita barulho lá fora, né? E aí você põe uma luz na sua cara, deixa que o recrutador te veja. Já pensou se estiver cheio de sombra aqui ou escuro, né? É uma conexão que faz diferente. Você já está através de uma tela. Você já tem um recurso de distância. Então, quanto mais você puder minimizar impactos de conexão, melhor. Evitando a distração atrás, né, com um cenário neutro, evitando sombras na sua cara, escuro, né, então deixa a luz de frente, não de cima, viu, gente? Luz de cima dá um monte de sombra, põe a luz de frente para você. E logo em seguida também você tem que prestar atenção no áudio, que mais difícil do que assistir um vídeo que não tem uma boa imagem é assistir um vídeo que não tenha um bom áudio. O que você pode fazer em relação? Vai para um lugar quieto, calmo, né, que não tenha muito barulho, que não tenha cachorro latindo, moto e carro passando na rua, né? E aí você já vai ter um ambiente mais quieto. E você pode usar o recurso do fone de ouvido para usar um microfone, tipo esse lapela que eu estou usando, ó. O que você pode fazer? Você pode substituir ele pelo microfoninho do fone de ouvido. Você pode, nem precisa pôr o fone necessariamente, mas você pode colocar um alfinetinho na roupa e prender aquela parte do microfone perto da sua lapela. E aí isso vai fazer uma captação de áudio melhor, você vai ter mais nitidez, né, do que você está falando, mais clareza, o áudio vai ficar bom, vai ser bem ouvido, porque quando tem chiado, tem ruído, né, o áudio fica longe, fica abafado, isso é muito ruim, te prejudica, é difícil para o recrutador. E a maioria das pessoas não se atentam para esses detalhes, e é por isso que você se destaca tanto quando tem um documento, né, porque o vídeo currículo é um documento. Quando você tem um documento bem elaborado. O celular, se você for gravar do celular, ele tem que estar na posição horizontal. Horizontal. Todo mundo, mas gente, muita gente erra isso. Grava igual se fosse gravar stories, sabe? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Grava igual assim. E aí, quando você vai colocar na tela para assistir, você fica pequenininho, você perde todo o espaço de tela que o recrutador podia estar ali com você quase em tamanho natural, para ficar pequenininho. Então, todos os recursos, né, de visualização de vídeo currículo, eles são formato YouTube. E agora a gente tem que prestar atenção num detalhe importante. Às vezes, vai ser difícil gravar tudo de uma pancada só. Do início ao fim gravei tudo, não bobeei, não pensei, não errei, não fiz nada. Foi ótimo, beleza, conseguiu, maravilhoso. Agora, não tem problema nenhum de você usar recursos de edição. Eu gravei uma parte tão bem, aí eu errei nessa parte. Você pode continuar. Continua do último pensamento que você fez para frente.
E sabe uma dica que eu uso quando eu tô gravando e eu erro? Eu congelo. Eu congelo. Então, assim, eu tô falando e tal, errei, eu congelo na posição. Aí eu penso no que eu acabei de falar e aonde eu tenho que voltar. Aí eu dou a pausa, congelada. Aí eu elaboro o que eu tenho que falar e aí eu volto para aquele ponto e eu continuo falando como se nada tivesse acontecido. Porque a hora que eu fizer o corte, a hora que a edição fizer o corte aqui, não vai ficar aquela coisa tipo, eu tava assim, agora eu tô assim. Sabe aquele corte que todo mundo vê que você cortou? Então, quando você estiver gravando, pare e pense. Se você tiver uma lista do lado de itens que você precisa falar, deixa ali. Acabou um item, precisa lembrar qual que é o próximo? Você congela, olha. Ah, tá, vou falar isso, tá. Aí você volta, respira fundo e vai. E continua, porque os cortes ficam menos brutos. E eu gosto muito, para edição caseira, do InShot, que é um aplicativo gratuito. Você consegue pegar o vídeo, baixar ele lá, fazer os cortes bonitinhos, mudar, né, a configuração de tamanho e tal. Consegue fazer várias coisas. Eu só peço que vocês evitem recursos de corte com movimento. Faz corte seco, sabe? Acabou aqui, começa aqui. E aí o InShot ele vai te ajudar bastante nesse sentido. Não precisa colocar música no fundo, a menos que tenha um ruído. Aí você coloca uma música bem baixinha para diminuir o ruído só. Mas bem baixinha mesmo, uma coisa bem sutil. Porque tem gente que coloca a música mais alto, né? Se quiser legendar, pode legendar, não tem problema. Às vezes até ajuda, né? O recurso de legenda aí até ajuda. E tudo é muito fácil lá no InShot. E lembra que embaixo vai ficar uma marquinha d'água. Você consegue tirar ela clicando no xizinho e remover dessa vez. Aí ela sai e você fica com o vídeo assim bem arrumadinho. Dá até para fazer uma capa, uma thumb. Sabiam que alguns vídeos têm capa, tem thumbnail, né, que a gente chama, que é uma foto que vai ficar aí por alguns meio segundo, mais ou menos, para ficar assim, porque às vezes a gente começa a gravar, né, então para não ficar aquela coisa assim, a primeira imagem é aquela coisa, você tira uma foto de você no cenário, exatamente do jeito que você está gravando, tira uma foto, e aí lá no InShot você já começa assim, você entra no vídeo, aí já vai em foto, põe a foto, aí você põe o vídeo, e aí vai ficar lá, você ajusta o tempo da foto, tipo, para meio segundo. E aí quando a pessoa colocar um play, ela vai te ver por meio segundo e vai começar o vídeo, né? Então não vai ficar aquela coisa torta, assim, aquela coisa careta, sabe? Então você fez um bom vídeo, né? Você falou bem, você gravou bem, você fez edição, ele tá lindo, maravilhoso. Aí você vai mandar para a empresa. Mandou para a empresa, belezinha. Ah, não, mas eu resolvi fazer um vídeo geral. É muito importante que você já tenha um vídeo pronto, porque às vezes eles vão te pedir muito em cima da hora. E aí você tendo um vídeo já pronto e for dentro do contexto, né? Você pode já enviar esse vídeo pronto e evitar a fadiga de ter que sair desesperada, fazer escova no cabelo, maquiagem. Não, tô brincando, né? Mas assim, tipo, de não ter esse estresse, de ter que gravar rápido. Então já deixa ele pronto. E um recurso muito bom que você pode usar é de colocar ele no LinkedIn. Posta ele, deixa as pessoas te conhecerem. E aí depois que você postar ele, você usa ele lá nos destaques. No seu perfil vai ter sua foto, o nome, o título, sobre, embaixo tem destaques. Então você pode pegar algumas coisas que te promovem, né, como profissional, e colocar ali o seu vídeo currículo, o seu currículo, diplomas, certificados de cursos que você fez, você pode deixar tudo anexado. Então quem entrar no teu perfil já vai te conhecer ali, saber tudo que você tem. É um processo que dá trabalho, mas vale a pena. Principalmente quando ele ficar bonitão e você colocar lá no seu destaque do LinkedIn. Aí o recrutador vai fazer uma busca ativa, vai encontrar vários candidatos e só você vai ter o seu vídeo currículo ali. Você já vai para a pilha do sim sem nem passar por peneira, assim, tipo, não, ó, gostei dessa pessoa, já manda lá. Né? Você não vai correr o risco de ser trocado por outra pessoa por causa de detalhe, porque você já se destacou pra caramba. A Jaque tá falando aqui que gravar com a câmera traseira do celular ajuda, porque você olha para a câmera, você não vai ficar se olhando. Porém, você precisa cuidar bastante do enquadramento para ver se você está no lugar certo. Né? Então, avalie o enquadramento certinho, para que você fique no meio do vídeo.
e não fique só de um canto ou do outro, né? E tem um tripé também. Evita de gravar segurando com a mão, porque você treme. Então, um tripézinho, ou apoia ele em livros, né? Pega uma caixa de sapato, faz uma gambiarra aí para o celular ficar parado no lugar. E como você tem recurso de edição, tá tudo bem você ir, dar play, voltar, sentar, respirar, começar o vídeo, né? E errou? Congela, lembra o que você vai falar, continua, porque daí no recurso de edição você consegue resolver essas coisas, tá? Então, ótimo, gente. Obrigada pela companhia. Um grande beijo. Se cuidem e juízem.